Olá, meu nome é Isabel, eu trabalho no setor de contas a pagar na BCF. Hoje estou aqui com o Márcio para falar um pouco de previsão orçamentária. Boa tarde. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Lopes, eu sou gerente de nosso Espaço Barra aqui na BCF e hoje falaremos um pouco mais sobre previsão orçamentária e todos os propósitos dela no decorrer do ano de um condomínio. Márcio, o que de fato é uma previsão orçamentária? Bom, Isabel, a previsão orçamentária ela é o resumo de todas as receitas e despesas de um condomínio no decorrer de um ano e são propósitos para a gestão anual de qualquer síndico. E como fazer uma boa previsão orçamentária? Bom, uma boa previsão orçamentária depende de vários itens, tá? Dentre eles, a especificação de índices de correção, dissídios coletivos, não esquecer nenhum tipo de despesa que seja de impacto para o condomínio, bem como de vários outros itens que ao longo do ano o síndico pode englobar em sua previsão orçamentária. O que de fato é uma previsão orçamentária? Bom, uma previsão orçamentária é a análise e com um resumo anual de todas as receitas e despesas de um condomínio, fazendo com que o síndico tenha dentro do seu mandato perspectiva de valores, de gastos no decorrer de toda a sua gestão. Legal. E como se faz uma boa previsão orçamentária? Bom, uma boa previsão orçamentária, ela parte do princípio de serem analisados todos os pontos com relação a pessoal, gastos, concessionárias e etc., tendo como base os índices corretos, divulgados pelo governo e também não esquecendo alguns pontos interessantes para que não ocorram erros no decorrer do ano. E existe algo que não possa faltar na previsão? Existe. Existem alguns pontos bastante importantes que não podem ser deixados de levar em conta, como uma análise da inadimplência condominial ao longo do período, isso deve ser considerado também na previsão orçamentária, os índices divulgados pelo governo, existem também pontos relacionados a empregados, a terceirizados, a tudo isso, além de uma boa negociação contratual que deve acontecer, que deve ser avaliada ao longo de todo esse período. E quais são os erros mais comuns? Bom, os erros mais comuns são justamente o síndico deixar de avaliar dentro da previsão orçamentária correções que ocorrerão ao longo da gestão. A inadimplência, é muito comum o síndico deixar de computar na sua despesa a inadimplência condominial, bem como despesas que não são mensais, mas que elas ocorrem ao longo do ano, que também devem estar incorporadas dentro de um orçamento anual. E qual o passo a passo para quem precisa fazer uma previsão? Inicialmente, Isabel, o síndico deve pegar toda a parte contratual, deve pegar toda a sua folha de pagamento, ele tem que levar em consideração seus gastos médios anuais, nem sempre uma despesa ela está dentro de um mês especificamente, existem despesas que ocorrem no decorrer do ano que devem ser computadas também no orçamento anual e para isso ele ter o apoio da sua administradora. E depois disso tudo, como é feita a aprovação? A aprovação da previsão orçamentária ela tem que ser feita especificamente numa Assembleia Geral. Tá? Essa Assembleia ela pode ser tanto a ordinária, que é a Assembleia Anual, como pode, no decorrer do ano, tendo em vista a necessidade, ser aprovada em uma Assembleia Extraordinária. Nunca ser aprovada somente pelo síndico ou seus conselhos. Chegando a esse ponto, como a gente aprova a previsão orçamentária? Depois de toda essa análise feita, essa previsão orçamentária deve ser levada para uma Assembleia Geral, tá? Que pode ser ordinária ou extraordinária, dentro da necessidade do condomínio, e nesta Assembleia haverá apresentação e votação dessa previsão orçamentária. Uma dúvida que chegou para a gente, como colocar o 13º salário na previsão orçamentária? Boa pergunta, Isabel. Bom, o 13º salário, o ideal é que o síndico faça um planejamento de 1/12 de toda a folha e seus encargos sociais desde o início do ano, fazendo com que o impacto seja bem menor ao longo desse período. E o dissídio dos funcionários? O dissídio dos funcionários, Isabel, ele deve ser computado no mês efetivo de reajuste, que no caso do Rio de Janeiro ele é em abril, tá? E deve ser computado de acordo com o índice do IGPM, que é o mais próximo utilizado pelos acordos coletivos. Aproveitando essa pergunta, o valor do seguro condominial deve ser contemplado? Sim, deve ser contemplado, também provisionado ao longo de todo o ano. A cada mês deve ser provisionado 1/12, independente do período em que o seguro condominial é pago. Ainda sobre esse tema, como prever o reajuste dos contratos? É um pouco delicado,
porque cada contrato tem o seu período de reajuste, seu mês de reajuste e seu índice já determinado pelo próprio contrato. Tá? Deve ser avaliado mês a mês, contrato por contrato. Por isso é tão importante o auxílio da administradora, que vai ter o controle dos meses em que ocorrerão esses reajustes. Chegou uma pergunta aqui para a gente questionando. Tem data para começar uma previsão orçamentária? Não. Uma data específica não existe. É sempre bom utilizar um prazo de pelo menos 60 dias antes da Assembleia que vai deliberar sobre a previsão orçamentária para que se tenha tempo hábil de analisar tudo aquilo que nós já debatemos aqui anteriormente. O que se deve levar em consideração na previsão orçamentária? Deve-se levar em consideração os gastos médios do último ano, tá? Toda a despesa relacionada à folha de pagamento, incluindo férias e 13º proporcionais, e não esquecer de deixar sempre uma reserva técnica para eventualidades que ocorrerão ao longo do período. Mais uma questão que chegou aqui para a gente. Tem como evitar o desgaste na aprovação? Tem sim. Se o trabalho for bem executado, for feito com uma antecedência de 60 dias pelo menos, o síndico tem como debater isso com o conselho consultivo dele, fiscal, bem como debater com os próprios condôminos, enviando prévias da previsão que vai ser distribuída e apresentada na Assembleia Geral. Para fechar, o que o síndico deve levar em conta na sua previsão orçamentária? Ele não pode esquecer de ter uma boa média dos gastos dele do último ano, utilizar os índices mais apropriados para cada categoria de despesa, não deixar de computar o percentual de inadimplência que ele teve no período, ter um bom prazo para análise e debate com o seu conselho e também os condôminos e a apresentação também com tempo hábil para todos. Obrigada, Márcio. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Por nada. Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa você pode... Ai, falei muito rápido. Calma. Eu joguei aqui na luz.